Tá nos dois. No Vasco, com certeza. O Palmeiras tem uma concorrência ali de Julinho, César Maluco. César Maluco é o maior artilheiro do Palmeiras na história do profissionalismo. E o Evair não fica fora, porque o Evair fez 2 dos gols mais importantes da história do Palmeiras nos últimos 50 anos. E tem Rivaldo ali, mas o Edmundo também faz parte. O Edmundo, se você perguntar para a torcida do Palmeiras, ele é o maior ídolo dos últimos 30 anos. Para a maior parte da torcida do Palmeiras. Então, acho que faz parte, sim, do 11, dos dois super times históricos de Vasco e de Palmeiras. O Vasco também tem uma concorrência grande, né? Roberto, Romário, Ademir Menezes, mas ele faz parte, sim. Parabéns, Edmundo. 50 anos, um dos maiores nomes da história do nosso futebol. E falando do Campeonato Carioca, onde começou o Edmundo, Volta Redonda, ganhou ontem do Boa Vista por 3-1. Eu vou aos gols. Aleph Manga fez o primeiro do Voltaço. Artilheiro do campeonato. Caio Vitor marcou o segundo. O Marcos Vinícius vai marcar o primeiro do Boa Vista. O primeiro e único, na derrota por 3-1. E o Aleph Manga, artilheiro do campeonato, como falava o Mansur, vai marcar mais um no jogo, o terceiro do Volta Redonda. É o quinto dele no campeonato, empatado com o Rodrigo Muniz. 3-1, Volta Redonda. Você vai ver aí o último gol do jogo. O gol do Aleph Manga de contra-ataque estava 2-1. E no último minuto, gol do Aleph Manga 3-1. Com isso, a gente tem a seguinte classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Normalmente, a gente vê um pequeno de intruso no meio dos grandes. Até aqui, a classificação do Campeonato Carioca mostra um grande de intruso entre os pequenos, porque Volta Redonda, Portuguesa e Madureira completam o G4 e, no momento, o Fluminense e o Botafogo, vira a página para mim, diretor, do quinto ao oitavo, os times vão jogar a Taça Rio, que é uma espécie de torneio de consolação. Os 4 primeiros fazem a semifinal, os 4 primeiros na Taça Guanabara fazem a semifinal em jogos de ida e de volta, e aí teremos o campeão numa final de ida e volta. Nesse momento, o Vasco não está nem na Taça Rio, que é o torneio de consolação para quem não conseguir chegar às semifinais. Ô Mansur, o Fluminense só tem um jogo com o seu time inteiro titular, que foi o empate contra o Vasco. Então, acho que um pouco de calma, o Fluminense ainda tem muita chance de chegar ali entre os 4. Botafogo também tem possibilidade, está coladinho. Mas como é que você vê esse Carioca até aqui dominado pelos pequenos e o Flamengo? O Fluminense teve o jogo com o Volta Redonda, em que ele perdeu 3-2, em que ele tinha boa parte do time já bem mais composto. É evidente que a classificação gera um estranhamento, mas é preciso moderar. Fluminense e Vasco jogaram parte do campeonato com os times muito jovens, times de garotos, enquanto descansavam os seus titulares e preparavam para a volta. E o Botafogo não fez isso, talvez até porque nem pudesse. O Botafogo perdeu boa parte da sua base de time da temporada passada e foi reconstruindo o time com o campeonato andando. Então, conforme os reforços iam chegando, o Botafogo ia colocando esses jogadores em jogo para o Marcelo Chamusca e tentando ajustar o time, algo que claramente até agora não aconteceu. O futebol do Rio hoje ele tem uma sensação muito clara e compreensível de uma disparidade grande entre o Flamengo e os seus demais rivais, a ponto de isso ficar muito claro quando o Flamengo entra em campo com o seu time titular pela primeira vez. É muito impactante como a entrada em cena desses jogadores parece que o campeonato ele recomeça num nível acima, num nível muito diferente. Isso quer dizer que o Flamengo vai ser o campeão carioca? Ninguém pode dizer isso. Tem semifinal, tem final, podem acontecer diversas coisas em jogos decisivos. Agora, a disparidade hoje ela é um elemento claro, nem sempre tão saudável sob o ponto de vista orgânico, digamos assim, do futebol do Rio de Janeiro, mas ela é clara. E o Fluminense tem 2 jogos, que em tese você pode esperar o Fluminense como a segunda força, até pelo que foi a temporada passada. Só fez 2 partidas ou uma partida e meia com a sua equipe principal. Botafogo e Vasco tem muita dificuldade nessa remontagem de elenco e a tabela é um retrato disso. E Mansur, o GE hoje traz o balanço, saiu o balanço do Flamengo da temporada 2020. O faturamento total, aquilo que entrou de receita no clube, foi de 756 milhões. Né? E em 2019, por exemplo, foi de 950. Ano com Maracanã lotado em todos os jogos, a pandemia
foi dura para todo mundo. O Flamengo teve em custos operacionais 552 milhões, salários o Flamengo gastou em 2020 236 milhões, gastou 30 milhões na realização de jogos e ficou com um prejuízo de 106 milhões, que era mais ou menos o que o Flamengo esperava arrecadar de bilheteria. Né? Foi o que aconteceu no ano passado, esse prejuízo. Então, não me salta aos olhos, poxa, 100 milhões de prejuízo, porque era o que o Flamengo esperava arrecadar com bilheteria. E as receitas de TV do Brasileiro, por exemplo, de 2020, vão entrar no orçamento de 2021. Então, você olha que são 87 milhões, você olha esse prejuízo, pelo menos para mim, que não sou um expert na matéria, me parece tranquilo de explicar. E aí, Mansur? É por aí, é fundamental. Nem todos os clubes fizeram isso contabilmente, ou seja, o Campeonato Brasileiro termina em 2021, mas há quem tenha considerado, até por uma questão de equilíbrio de contas, de balanço, de considerar pagamentos. O Campeonato Brasileiro, antigamente, você recebia uma bolada ao longo do ano, boa parte do início e diluído ao longo do ano, mas você sabia o valor que ia entrar. Agora você tem uma parte muito variável. Aliás, o futebol está evoluindo muito para receitas cada vez mais variáveis em termos de premiação de competição e menos em receitas fixas. É uma mudança de mercado. Mas, enfim, o Flamengo vai contabilizar isso só no balanço de 2021. São 88 milhões entre premiação por classificação e a parte de TV que é variável, que não é fixa. Além disso, tem outras contas que foram destacadas. O Flamengo fez um investimento muito alto em jogadores. Por exemplo, em 2019, quando montou a parte principal do seu elenco e prosseguiu com esses investimentos em 2020. Parte dessas contas vem para 2021, para o orçamento. Eu já não mais falando de balanço, falando de orçamento de 2021. Criou um certo alarme o fato de que são 126 milhões ainda em pagamentos por contratações. Mas há receitas a entrar também, porque houve vendas feitas de maneira parcelada, por exemplo, a do Renier. Então, o fato é o seguinte, a desaceleração do Flamengo em investimento nessa temporada, uma tem uma explicação natural, que é um elenco com uma base já montada, e outra, naturalmente, você ter um pé no freio com os efeitos da pandemia. Mas o impacto no clube de uma pandemia, mexendo em um clube que tinha estádios lotados toda semana, só não é maior, porque o Flamengo conseguiu se estruturar e conseguiu diminuir esses efeitos. É uma natural redução de investimento, mas a vida, o Flamengo, ao que parece, não tem um fluxo de caixa para cumprimento de obrigações ameaçado. Esses números, então, eles passam a ser compreensíveis. E o Flamengo tem o seu planejamento de 2021, aí sim é uma questão, metas ousadas de orçamento. O Flamengo planejou em orçamento 100 milhões de bilheteria, porque, alegando que quando fez o orçamento para 2021 havia uma sinalização de que poderíamos ter uma vacinação mais cedo, me parece uma visão otimista demais. E agora está muito claro o quanto ela é fora da realidade, vai ter que ser feita uma readequação desse orçamento. E o Flamengo planejou em competições em que você tem premiação por classificação, fora o Campeonato Brasileiro, competições de Copas, o Flamengo planejou semifinal de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. É natural você esperar metas altas por tamanho do investimento, mas não é fácil você garantir que vai estar em 2 semifinais desses 2 torneios. E quem veio para o Brasil e foi embora sem ter nenhum jogo com torcida, para sentir um gostinho do calor das torcidas brasileiras, no caso